tarde. Meu nome é Danilka, vocês podem me chamar de Dani, muito mais fácil. Eu sou head da área de Insights da Companhia de Talentos, é a área responsável por fazer pesquisas, estudos, mapeamento de tendências, principalmente do universo jovem e carreira, né? A gente fala ali que a gente tem um pedaço ali que a gente fala bastante dessa questão de jovem e o desenvolvimento profissional, desenvolvimento de carreira, como que ele acontece. E um dos estudos que a gente tem, que são um dos mais conhecidos, é a Carreira dos Sonhos, que é uma pesquisa que a gente já realiza desde 2002 e sempre com o objetivo de mapear as expectativas das pessoas com relação à carreira. É uma pesquisa que a gente trabalha, na verdade, com 3 públicos. A gente trabalha com o público jovem, a gente trabalha com média gestão e a gente trabalha com a alta liderança. E a ideia é poder entender qual é a expectativa de carreira dessas pessoas, né? E, além disso, a gente tem também um olhar na pesquisa que é para identificar o que a gente chama lá de empresa dos sonhos. Então, quais são as empresas, quais são as instituições que chamam a atenção das pessoas, que hoje estão ali, né, como a empresa dos sonhos que as pessoas gostariam de trabalhar. E por que a gente acredita muito no resultado da pesquisa, e não só no resultado desta pesquisa, mas porque a gente acredita que trazer a informação é essencial quando a gente fala de boas reflexões e quando a gente fala de tomada de decisão, a gente resolveu criar esse espaço que a gente está chamando de CS Talk, né, de Carreira dos Sonhos, que é justamente para a gente poder conversar um pouco mais sobre os resultados da pesquisa, mas trazendo sempre para a parte prática. Então, a gente fala muito de expectativa, a gente fala do que é esperado, do que o jovem espera quando fala das organizações, mas como que a gente aproxima tudo isso, né? Como é que a gente pode trazer isso para a parte prática mesmo, para como as coisas acontecem no dia a dia, né? Então, por isso que a gente criou aqui esse espaço. A gente tem representantes aqui dos jovens, né? Então, de diversas universidades, então a gente até foi olhando aqui, então a gente tem USP, a gente tem ESE do Sebrae, a gente tem PUC, FACAMP, SPM, a gente tem Mackenzie, FMU, GV, Uninove, São Judas, Fiscar. Então, a gente tem bastante aqui diversidade também, de quando a gente fala aí das organizações, das universidades. A gente tem a Novartis, representando aqui as empresas. A gente tem também representantes de universidade, porque a gente entende que essa conversa precisa ser com todo mundo, né? Então, a gente tem aqui da Laureate, a gente tem da Croton, né? Então, a gente queria agradecer. A gente tem a Enactus também participando da conversa, tá bom? Então, a ideia é que a gente possa realmente todo mundo se sinta muito à vontade para fazer aí as perguntas. Tá bom? Então, para começar, eu queria apresentar, a gente está hoje na casa do Google, queria apresentar aqui a Mônica, agradecer muito a Mônica, que é diretora aqui de Recursos Humanos do Google. A ideia é que a gente possa contar por que a gente escolheu o Google, tá? Então, acho que, primeiro de tudo, é legal de trazer isso para vocês. O Google entrou no ranking da Carreira dos Sonhos em 2007. Ele entrou lá em 7º lugar, timidamente no seu 7º lugar. No ano seguinte, ele foi para 2º, e ali ele ficou por tempos brigando, né, entre o Google e a Petrobras, brigando 2º, 1º lugar, 2º, 1º lugar, até que em 2015 ele foi para 1º lugar e aí se manteve até hoje. Tá? Então, a gente escolheu estar no Google pela representatividade, não só de estar no ranking há bastante tempo, se manter no ranking, porque o que a gente fala muito é isso, sim. É importante estar no ranking? Claro que é, a gente sabe da relevância disso, mas mais importante é quando a gente consegue se mantendo, porque isso vai mostrando a consistência das ações, tá? Então, por isso que a gente escolheu estar no Google, e a gente escolheu também porque ele está no ranking dos jovens, mas ele também está em 1º lugar no ranking da média gestão e da alta liderança. Então, a gente entendeu que a gente tem bastante coisa aqui para poder aprender, discutir e conversar, tá? Então, a proposta que a gente possa fazer, e a gente dividiu isso em alguns momentos. Então, eu vou pedir primeiro de tudo para que a Mônica possa apresentar o Google, porque a gente conhece o Google, ferramenta que a gente usa todos os dias, né? Acho que todo mundo conhece, mas eu acho que o Google é mais do que isso. Então, eu vou deixar ela falar um pouco sobre isso, depois a gente começa aí a fazer uma conversa. Tá bom? Obrigada, Dani. Imagina. Eu entrei no Google em 2008. Quero acreditar que tem algum impacto, não é verdade, mas... Não, o Google é muito grande, tem muita gente trabalhando, mas é legal, né, ver que... eu acho que a consistência que você falou que é interessante. E o que eu mais aprecio na pesquisa especificamente dos sonhos é que são as pessoas falando, né? Você tem outras pesquisas que são os funcionários, então é uma experiência diferente. Então, isso tem muito a ver com a nossa imagem como empregador e o que a gente está transmitindo para as pessoas.
Então, eu tenho aqui uns slides. A ideia, como a Danilka falou, eu vou fazer uma apresentação super rápida, não vou apresentar muito da empresa, vou falar um pouco de coisas que a gente está pensando aqui dentro, e aí a gente partir para uma conversa, tá bom? Então, vamos lá. Começa com o meu... Deixa eu começar aqui com o meu... cultura, diversidade, equidade e inclusão como fator estratégico para o negócio. Eu acho que todas as empresas recentemente vêm falando bastante de diversidade, e desde que eu entrei no Google, diversidade sempre foi um tópico para a gente muito importante, e eu vou explicar aqui um pouquinho na apresentação por quê. Não é somente a coisa certa a se fazer, mas tem um lado de negócio para a gente muito, muito relevante. Então, tudo começou no Google com uma pergunta, né? Que foi como organizar as informações do mundo e torná-las universalmente acessíveis e úteis para todos. Essa pergunta é a pergunta que começa o Google ferramenta de busca, né? E ela é uma pergunta que virou a nossa missão. Essa é a missão do Google, que é primariamente organizar as informações. Quando a gente pensa sobre isso, que a gente fala universalmente, né? Então tem que ser para todo mundo, acessível. Então, fala aqui de acessibilidade, e úteis. Você tem que entender qual é o seu público, né? Então, eu estou falando de acessibilidade, eu vou falar, sim, de pessoas com deficiências ou com necessidades diferentes. A gente está falando aqui de todos, universalmente. Eu estou falando da pessoa que está uma empreendedora num vilarejo na África. Eu estou falando de um executivo em Londres. Estou falando de uma dona de casa sei lá, no Japão, né? Então, eu não posso ter pessoas aqui dentro que são todas iguais, que são, vou dar um exemplo aqui, só engenheiros brancos formados na USP em São Paulo. Né? Se só contratar pessoas assim, todo mundo vai pensar igual e as soluções vão ser as mesmas, né? Então, é muito legal ver esse grupo que está aqui para a gente debater, porque diversidade é isso, experiências múltiplas. A gente está até um recorte, que a gente está aqui em São Paulo, temos... uma pessoa de São Carlos, mas ainda assim é um recorte, mas a gente já consegue, dentro de ambientes diferentes, encontrar essa multiplicidade. Então, começa com essa pergunta. Opa, estou com um problema. Esse aqui, só curiosidade, são os nossos fundadores. Lá, bem no início, você vê que o Google era uma garagem bagunçada, e eles eram jovenzinhos. 21 anos depois, estamos aqui. Então, essas perguntas são as perguntas que levaram o Google a criar produtos diferentes. E quando a gente está falando, né, que foram muito além das pesquisas, mas a gente continua pensando em formas de facilitar a vida das pessoas, de trazer comunicação melhor. Então, a gente tem nessa lista vários produtos nossos, tem vários produtos, 7, se eu não me engano, que a gente tem mais de 1 bilhão de usuários. Quer dizer, no mundo que tem, hoje somos quantos? 7 e alguma coisa, bilhões? Pelo menos 1 bilhão de pessoas está usando alguns dos produtos. Então, através da comunicação, de vídeo, Android, né, todos esses elementos para ajudar as pessoas a se comunicarem e queremos trazer a tecnologia para facilitar a vida das pessoas, né? Então, esse pensar grande, porque o que eu falei, a gente começa com uma grande pergunta, só que essa grande pergunta não ficou somente na busca, você tem muitas perguntas diferentes. E é super interessante que o Larry, em 2015, que é um dos fundadores, que está aquela primeira foto, fez esse comentário que pode parecer loucura, mas muitas vezes é mais fácil progredir em metas mega ambiciosas do que em projetos de baixo risco. Então, a gente tem uma maneira de pensar no Google que a gente não quer fazer incrementos de 10%, melhorias de 10%, a gente quer melhorar as coisas em 10 vezes. Então, o que significa isso? Muitas vezes é você quase que esquecer o que você está fazendo e começar de novo, começar com a pergunta. Então, por exemplo, se a gente falar de automóvel, indústria automotiva, e eu tentar melhorar, como é que eu faço para o carro ter mais autonomia? Então, eu vou, em vez de gastar... fazer 12 km por litro, eu quero fazer 15, né? Você vai fazer pequenos incrementos. Agora, e se eu falar assim, eu quero fazer 100 km com 1 litro? Bom, então eu tenho que desmontar o carro e começar tudo de novo. Então, muitas vezes a inovação é isso, é você começar com a pergunta lá atrás e encontrar formas muito diferentes e inovadoras de resolver aquele mesmo problema. E ao fazer isso, você dá saltos, não necessariamente você desenha um carro novo, mas você tem descobertas e coisas que você vai implementar que vão transformar. Por exemplo, estou dando o exemplo do carro, o carro, ainda que não seja sair com carros dos Jetsons voando por aí, né? Tem muitas coisas que podem acontecer entre uma coisa e outra. Mas a gente fala muito sobre isso, essa forma de pensar que você volta para uma pergunta que é, e se?
né? A gente nunca aqui vai falar as coisas, é assim que sempre foi. Não, você entrou, então é assim que a gente faz, sempre foi assim. Não, por que não pode ser diferente, né? Então, voltar sempre para essas perguntas base, exatamente para a gente poder fazer as transformações importantes, que é o que faz a nossa sociedade ser um pouco melhor. Eu realmente estou com dificuldade com esse... E de onde vêm essas perguntas e de onde vêm as soluções? Das pessoas, né? Então, os funcionários do Google a gente chama de Googlers, quando são novos funcionários a gente chama de Nooglers, mas são as pessoas. E são as pessoas, voltando ao meu comentário no início, com experiências diferentes, com vivências diferentes, que vão trazer soluções diferentes, né? A gente está buscando exatamente isso, e para fazer isso, você precisa criar um ambiente onde as pessoas se sintam bem. Então, o exemplo que eu já ouvi várias vezes, mas eu acho muito legal, quando a gente está falando de diversidade, a gente está falando de todo mundo ser convidado para a festa. Inclusão, a gente está falando quem são as pessoas que estão dançando, né? Então, um pouco isso. Não adianta só contratar gente diferente, mas você tem que criar um ambiente que as pessoas se sintam bem, se sintam à vontade, possam contribuir, possam crescer, possam trocar, possam ser elas mesmas, né? Então, tem infinitos exemplos, a gente tem muitas coisas diferentes que a gente pode fazer aqui, que é pegar tudo que quem é você e como é que a empresa te ajuda. Então, por exemplo, essa semana, eu acho que é um exemplo legal, a gente está fazendo a semana que a gente chama de Giving Week, que é a semana de dar de volta. Qualquer funcionário, eu escolhi uma instituição, que é o Instituto Semear, que eu patrocino, então eu faço uma doação e todos os funcionários que quiserem vão fazer a mesma doação e o Google igual. Então, em vez de eu doar R$100, a gente vai doar 300, porque vou coletar dessas três partes. Então, é uma coisa que eu pessoalmente sou apaixonada, como é que a gente ajuda, e o Instituto Semear faz um trabalho com universitários, etc., mas tem gente que está fazendo, que escolheu patrocinar ONG de LGBT, tem de animais, tem dos temas mais variados. Então, eu acho que é isso, é a empresa dando a oportunidade da gente, aqui dentro, fazer coisas diferentes, que não é simplesmente vir e fazer o nosso trabalho, é realmente ajudar a transformar o mundo para um mundo melhor. E aí, quando a gente fala de diversidade, a gente está falando que tudo que você traz, tua experiência, tua bagagem, tua família, fazem quem você é, né? Então, isso tudo conta, importa, e a gente quer que as pessoas possam ter essa experiência, tá? Então é isso, não é falar o que é o Google, porque seria o que é um workshop de 2 anos, é só dar uma pincelada e falar um pouco de coisas que a gente acredita que a gente vem trabalhando. Mônica, quando a gente fala, né, da carreira dos sonhos, tem algumas coisas que aparecem até aqui que também aparecem quando você faz a sua apresentação, né? Acho que uma coisa que é legal de contar para vocês, motivos de escolha, porque quando a gente fala da carreira dos sonhos, pergunta lá se você tem ou não uma empresa dos sonhos, se você diz que tem, abre um campo, a pessoa digita o nome da empresa, então por isso quando a Mônica fala da diferença dessa pesquisa, né, assim, é fato, é legal porque ela mapeia ali mesmo quais são as empresas que estão na cabeça das pessoas, porque não existe uma lista pronta, né? Ela é ali o que as pessoas colocam, ela digita o nome e aí o Google é o nome mais citado. Mas a gente faz uma outra pergunta também, que é, tá bom, mas quais os motivos de escolha? Por que você sonha em trabalhar no Google, né? E os 5 principais motivos tem a ver, primeiro é desenvolvimento, então as pessoas falam, olha, eu acredito que no Google eu tenho desenvolvimento. Segundo lugar, que é uma empresa que inova, né? Desenvolvimento é um ponto que aparece para muitas empresas, a questão da inovação é um ponto chave aqui do Google. É uma empresa que tem políticas flexíveis, é uma empresa onde eu posso fazer uma coisa que eu gosto, né? Uma empresa que possibilita experiência internacional e uma empresa que tem uma ótima infraestrutura, né? Então, a gente está falando assim, claro que para algumas pessoas vai ser um ponto, para outros, mas de uma maneira geral, a gente está falando desses 5 pontos que são os mais destacados, né? Conta um pouco para a gente, assim, como que você percebe isso? Porque a gente está falando de uma percepção de jovens que não necessariamente trabalham, porque a gente tem pessoas que trabalham no Google, mas que não trabalham também, então elas estão falando de imaginário, assim, essa imagem que vocês passam quando fala de marca empregadora, mas essa imagem ela vem de algum lugar, né? Ela vem de práticas, porque o que a gente percebe muito as pessoas elas também perguntam muito, né? Então, nossa, é verdade que no Google tem isso? Funciona desse jeito? Não funciona desse jeito? Então, assim, o que vocês fazem? Quais são as práticas que você consegue reconhecer, assim, de mais sólidas e falar, pô, realmente, assim, o desenvolvimento, a gente tem essas ações, o que mais que você... Aqui você já trouxe um pouco, né, algumas coisas de diversidade, quando a gente fala dos tantos produtos lançados, né, eu acho que fala da inovação, mas o que mais que você... Eu acho que
eu vejo a marca empregadora como uma consequência, né? Não como um objetivo em si. Porque se você faz um trabalho excelente, excepcional de marketing para vender a tua marca, mas você não entrega, isso não se sustenta. Você vai ganhar talvez o primeiro lugar em determinada pesquisa, mas no ano seguinte já não vai, porque as pessoas vão falar, quem foi falou que não é nada daquilo, e é o contrário, acho que até vira e fica uma coisa... Então, eu vejo ela como consequência. Quando eu entrei no Google em 2008, circulava na época uma imagem que era do escritório até de Zurich, dos escorregas. Então, eu tinha muito aquela imagem que eu acho que ao longo do tempo a gente mudou um pouco para criar uma imagem assim, é um ambiente legal, mas eu sempre falei, e é isso, ninguém vem para cá para jogar ping-pong o dia inteiro. O Google não criou os produtos que criou porque a gente passa o dia brincando. Pelo contrário, a gente contrata gente ambiciosa, que quer realizar. E sim, se você puder, entre uma reunião e outra, jogar uma partida de ping-pong, ótimo. Se você puder fazer uma reunião vestido fantasiado ou do dia do pijama, é divertido, é super legal. Mas você ainda assim está trabalhando, está fazendo as coisas, é só mais leve. Tem a ver com a relação com as pessoas, respeito, etc. Mas eu acho que também tem associado a imagem do Google como empregador a imagem do Google como empresa, que elas não podem ser dissociadas. Então, a gente tem produtos que são produtos que as pessoas, na sua grande maioria, eu imagino que aqui nessa sala não vai ser diferente, usamos todos os dias, né? Seja um Google Maps, seja o Gmail, seja, né? Existem muitas outras coisas que a gente faz todo dia, escovar o dente, etc., mas o Google passou a ser parte da nossa vida. E produtos que as pessoas usam, e que eu falei na minha fala antes, são úteis, né? Então tem uma simpatia, vem uma coisa colada é uma empresa que faz parte da nossa vida. Ela me ajuda, né? Ela me ajuda, ela é útil. E eu quero acreditar que não é uma coisa intrusiva. Eu escolho entrar no Google para fazer uma pesquisa. Se você quiser entrar em outra ferramenta de busca, você pode, ninguém está te obrigando. Eu tenho uma coisa eu uso porque ela é útil, porque ela me traz retorno. Então, eu acho que isso está junto. Acho que sim, uma empresa internacional, tem coisa da carreira internacional, de desenvolvimento. Eu acho que se a gente olha a história do Google também, inclusive no Brasil, o crescimento que ela tem, isso é acompanhado. E eu acho que a gente fez algumas coisas, eu faço algumas coisas muito legais. Eu tenho muito orgulho, pessoalmente, do programa que a gente lançou. A gente tem 2 programas de estágio, mas a gente lançou um novo esse ano, que é um programa de 2 anos, que chama Next Step, prioritariamente para estudantes negros, que a gente tirou a qualificação mínima de falar inglês, né? As pessoas podiam falar ou não, a gente não perguntou, fez o processo, e aí durante esses 2 anos a ideia é que as pessoas vão fazer estágio aqui e vão ter a oportunidade de aprender inglês. Então, eu tenho muito orgulho de fazer uma coisa como essa, porque eu acho que mostra que a gente no Google, não adianta eu ficar falando aqui de diversidade, fazer um discurso bonito, se a gente na prática não está realmente ajudando a transformar a vida das pessoas. Não adianta eu ir lá na universidade procurar o único engenheiro negro ou a única mulher que está se formando, ou as 5 únicas. Como é que eu faço para ir lá atrás e dar a oportunidade das pessoas, né, com tanta capacidade quanto chegarem lá atrás? Então, eu acho que são essas coisas. Eu tenho alguns exemplos que eu acho que ajudam a criar essa impressão de que a gente é coerente entre o que eu estou falando e o que eu estou fazendo, né? Não somos perfeitos, tá, gente? Não vamos nos iludir. É uma empresa feita de pessoas. Todas as empresas têm seus desafios, mas eu acho que o norte está setado, sabe? Sabe que até uma das perguntas que eu ia fazer era justamente essa, os desafios. Porque quando a gente fala de Google e de outras organizações, né, onde a gente vê essa coerência, essa consistência, porque eu acho que tem uma coisa, quando você fala que é importante, que é de consistência, né, assim, a coerência, sim, do que você prega, quando você fala que diversidade faz parte, como que você traz isso, e não só traz para o dia a dia, mas como que você sustenta isso, né? Então, a hora que você fala da frase, né? Eu vou te chamar para a festa, mas eu também preciso chamar para dançar, né? E eu preciso garantir que essas coisas conversem, mas também, então eu acho que tem uma coerência, mas também a consistência de práticas que vão favorecendo e estimulando as pessoas a fazerem isso. Mas sempre tem os desafios, né? Sempre tem aquilo que ainda não está rodando 100%, ou ainda, isso aqui vocês ainda não acharam o formato, ou isso aqui sempre funcionou, mas agora mudaram, os jovens têm outras expectativas, ou a empresa tem um outro tamanho, né? Porque quando a gente fala de uma empresa menor, a gente consegue dar conta, quando a empresa cresce. Quais são os desafios que você olha e você fala assim, puxa, esse daqui ainda não está redondo no Google, a gente precisa focar? Assim, eu vou repetir o assunto de diversidade, porque ele hoje é pauta para mim e é o assunto que
sempre tem aquela pergunta, o que te faz acordar no meio da noite, não te deixa dormir? Eu acho que esse é um assunto, porque quando a gente olha o mundo lá fora e a gente olha as empresas, a gente não tem um reflexo da nossa sociedade dentro da empresa. O Google era assim, eu diria que há um tempo atrás ainda pior, eu acho que a gente vem numa jornada, numa evolução, mas o que mais me chama a atenção, Dani, é que é um aprendizado. Então, se eu pensar assim, há muitos anos atrás, a gente começou a fazer um foco maior em contratar pessoas com deficiência. A jornada de aprendizado que você tem, ela é tão poderosa e ela te transforma para sempre. Então, eu vou dar exemplos bobos que você vai falar, né? Fizemos, a gente, quando abriu esse escritório aqui, a gente se mudou para cá em 2012. O restaurante, que é aqui do lado, onde a gente tem café da manhã, o almoço, era um piso super bonito de pedra portuguesa. Pedra portuguesa não é liso, é cheio de... Então, pessoas que têm alguma dificuldade de locomoção, ele era perigoso. Na hora que você desenha com o arquiteto, fala, nossa, que lindo, que bonito, é uma coisa brasileira, que legal. Em algum momento a gente teve que refazer, fechou o restaurante e refez. A coisa do LGBT, pensar nas pessoas trans. Até muito pouco atrás, todos os lugares era banheiro de homem e banheiro de mulher. Aí você começa a conversa por que precisa ser assim? Então, eu acho que tem um aprendizado, e não é um aprendizado necessariamente sem percalços e sem dores, né? Então, a gente traz, por exemplo, quando a gente começou o programa esse do Next Step, a gente falou, a gente sabe que a parte de contratar é fácil, tem um monte de talento por aí. E a questão do inglês no Brasil, uma segunda língua, então você tira isso, tem um monte de talento. Essa é a parte fácil. Agora, vamos assegurar que essas pessoas que vêm de ambientes, muitas vezes, muito diferentes, vão se sentir bem aqui. E que o fato dela não falar inglês nesses 2 anos, que ela vai conseguir ser bem-sucedida. Porque o fato de a gente pede as pessoas inglês não é porque a gente acha legal, é porque realmente as reuniões são em inglês. Como é que eu faço para essa pessoa ser bem-sucedida? Então, tem percalços porque, como eu falei, somos pessoas erram, as pessoas cometem erros, muitas vezes, sem intenção. Mas é uma jornada, né? Acho que tem muitas outras coisas, mas eu acho que desenvolvimento de pessoas e de liderança é um trabalho que nunca vai estar completo, né? Eu acho que é bem quando você fala, né? Até a gente trabalha muito com outras organizações, tem outras pesquisas também que a gente faz junto com empresas, e eu acho que esse movimento de entender que tudo é um aprendizado, né, é muito importante para a gente como empresa, para as pessoas, para quem está do outro lado, né? Porque às vezes a gente desenha uma ação super bacana, desenha um projeto super legal, a hora que você implementa, que é o que você falou do piso, de repente você fala, nossa, né? E até por isso que a diversidade passa a ser tão importante, né? Porque se você tem uma diversidade de pessoas que pensam de uma maneira diferente, olhando o projeto, elas podem falar, não, olha... Cada um vai olhar um ponto de vista. Esse daqui não dá, então eu acho que isso traz... E isso tem tudo a ver com inovação, porque, até não falei nos slides, mas a gente quando lança alguma coisa, a gente acredita aqui dentro que é uma expressão em inglês que se fala launch and iterate. Lança e depois melhora. Porque a gente acredita na coisa da velocidade. Se você demora muito para o produto ficar perfeito, você muitas vezes perde o bonde. E a gente está num mercado, tirando a parte de hardware, mas a maior parte, são coisas que estão sempre em desenvolvimento. Não é uma cadeira que está pronta, agora eu vou repetir 1 milhão de cadeiras iguais, né? Então, para você inovar, você tem que poder assumir risco, e se você assumir risco, você precisa poder errar. Então, nosso ambiente, e precisa ser assim, é um ambiente onde tudo bem errar, você precisa aprender com o erro e faz assim. E desenvolvimento é isso, ninguém nasce sabendo, ninguém vira um líder, acordei, né? A gente não acredita que as pessoas nasçam assim, são as experiências que você vai tendo. Então, desenvolvimento é isso, é esse aprendizado, é errar, aprender com o erro, fazer diferente. E, Mônica, a gente fala muito do Google, e a gente pesquisa muito, e é a benchmark, então, né, vocês são também, o tempo inteiro, as pessoas perguntando, conta pra gente como que é, né, o case de vocês. E eu acho que tem muita coisa que a gente sabe, fala e imagina do Google. Tem alguma coisa que a gente não sabe do Google? Que você fala assim, poxa, normalmente as pessoas não falam que o Google é uma empresa assim, e aqui é assim, a gente né, as pessoas não reconhecem, e que vocês têm isso muito forte. Tem alguma coisa? Eu acho que o exemplo que eu dei antes é verdade. Criou-se uma imagem e um mito de que é muito divertido trabalhar no Google. Mas é isso, ninguém passa o dia inteiro jogando ping-pong aqui. Isso nenhuma empresa é bem sucedida se as pessoas vierem só para isso. Então, é possível? Você
se perder e ficar assistindo YouTube e ia passar o dia e não fazer nada. Essa pessoa provavelmente, se ela não fizer uma mudança, ela não vai durar aqui, porque é uma empresa de resultado. O que a gente acredita é que você pode ter as duas coisas, você pode trabalhar duro e ainda assim se divertir, você pode ter metas ambiciosas e ainda assim trabalhar colaborativamente, trabalhar bem. Então, eu acho que isso vem mudando, mas acho que tinha muito essa imagem da Disneylândia, do playground, um lugar divertido. É divertido, mas é trabalho, né? E agora, por que o trabalho não pode ser legal? Porque você não pode fazer coisas que você gosta. Agora, não vamos nos iludir também. Em nenhum lugar, nem se você montar a sua própria empresa, você só vai fazer o que você gosta. Isso não existe. Todo mundo vai fazer coisas... Vocês estão na faculdade, tem as matérias que vocês gostam e as que não gostam. Vocês têm que passar nas que não gostam, não tem jeito, né? E assim na vida. Eu acho que muitas vezes as pessoas... Fala-se muito disso dos jovens, eu acho que a gente não pode generalizar, mas a coisa da baixa tolerância e da impaciência... As coisas não vêm rápido, o desenvolvimento não vem de um dia para o outro. Então, sim, vamos fazer coisas que a gente não gosta. O que eu acho que a gente criou aqui um ambiente que é legal mesmo quando eu tenho um trabalho que não é tão legal, eu tenho tantas oportunidades de causar impacto e de participar e de fazer outras coisas e liderar projeto, que o conjunto fica muito bom. Né? Muito bem. Gente, vamos abrir para as perguntas, então? Meu nome é Luíne, eu sou da empresa Adtalent, que é uma empresa também de área de educação. E eu vim muito com essa visão de... quais características estão faltando hoje ou a gente precisa desenvolver nos jovens nesse mercado de trabalho? Então, assim, você como diretora do RH, o que é que você vê que os jovens precisam desenvolver mais para, por exemplo, entrar numa empresa como a Google? Isso é interessante. Eu acho que qualquer generalização ela é complicada, né? Se eu pegar os estagiários que a gente vem contratando nos últimos anos, para falar mesmo de jovens, a gente não contrata só estagiário, a gente contrata muita gente que é recém-formada. Acho difícil generalizar, eu vejo muita gente talentosa, batalhadora, fazendo coisas incríveis e muitas vezes tão jovens e com impactos muito maiores que muita gente que vive há muito mais tempo e que está lá na sua vidinha e não faz. Então, não sei se eu... essa conversa muitas vezes que eu escuto porque o jovem sempre foi jovem. Meus avós, meus bisavós também queriam, né, ter sucesso. O início da carreira, eu acho que ele é muito angustiante. Eu sempre falo, mandei um monte de currículo e eu tenho certeza, na época era de papel, que usaram verso. 299 usaram verso de rascunho. Um me chamou, bom, foi a minha primeira oportunidade, faz parte. Então, eu acho que muita gente que entra com sede de fazer, de aprender, etc. Mas eu acho que tem uma coisa que é natural do jovem, que é essa impaciência. Eu quero vir do colégio, da escola, da faculdade, onde passei de ano, todo ano, e vou sendo promovido. E na empresa não é assim. Eu até brinco, para você ser promovido todo ano é muito fácil. É só a empresa criar 30 níveis hierárquicos, você vai de estagiário a presidente em 30 anos. Parabéns. Dá para fazer. E eu vou ficar feliz, todo ano sou promovida. Se eu faço 6, 7 níveis hierárquicos, você não vai de estagiário a presidente em 6 anos, porque você não tem a vivência necessária. Então, eu acho que isso não tem só a ver com o jovem, eu acho que tem a ver com a nossa sociedade hoje, em geral. Os exemplos são, antes você falava, eu quero criança mais mimada do mundo, eu quero um brinquedo agora, ainda assim tinha que ir na loja, pega o carro, ou pega o ônibus, vai na loja, pega, sei lá, o chocolate, volta. Agora eu baixo, em segundos baixou lá o aplicativo, eu fiz o que eu precisava fazer. Então, eu acho que a gente está muito... Segundos, agora você fala, não é possível que essa página não baixa. Demora segundos. Então, eu acho que isso é uma característica do nosso tempo. E no jovem que está entrando, eu acho que isso é importante que as pessoas façam essa reflexão. E um trabalho, eu acho que falta muitas vezes no ser humano em geral, de olhar para dentro e reconhecer. Tem uma jornada, né? Olhar para o lado e falar, eu acho que aqui tem um ambiente onde as pessoas são, em geral, muito boas, né? Não boas de boazinhas, boas de competentes, que você também te dá um pouco de humildade. Quando você está na faculdade, você pode até ser o melhor aluno, mas sempre tem alguém em alguma coisa melhor que você. Então, o que eu posso aprender com os outros? Né? Eu acho que é um pouco por aí. Não ter a arrogância de achar que sabe tudo, porque a vida é uma jornada de aprendizado. Né? Boa tarde, meu nome é Gustavo, sou da USP Pirassununga, interior de São Paulo.
Acho que o meu questionamento é em cima daquilo que você disse anteriormente, da missão inicial do Google. Hoje a gente vê a ascensão de várias outras empresas e organizações, então como que o Google faz para manter o diferencial frente a essas fortes concorrências que existem hoje? Eu acho que o Google nunca para algumas coisas, não fica mirando na competição, né? Eu acho que tem um trabalho muito grande, que eu falei também na apresentação, de quais são as perguntas que a gente quer responder e focar nisso, né? Até acho que algumas coisas que o Google tentou ir atrás da competição, ele não foi bem, né? A rede social a gente nunca conseguiu, né? Teve o Orkut, que no Brasil foi sucesso, mas não deslanchou mundialmente. O Google Plus, a gente sabe onde está, e tem um monte de outros produtos do Google. Não, mas eu acho isso importante, faz parte do aprendizado, tem um monte de outros produtos. Existem até uns sites que falam quais são o cemitério dos produtos do Google que morreram. Eu acho que isso tem a ver também com o aprendizado 70, algumas coisas dão certo, outras não. Algumas o Google é líder, outras a gente não é, e vai aprendendo. Agora, a gente fez criou, ou definiu valores há alguns poucos anos atrás, que são os 3 respeitos, não? Respeito pelo usuário, respeito pela oportunidade, respeito por uns aos outros. E passa muito por aí de pensar, eu preciso pensar no meu usuário, o que é bom para ele, né? E eu acho que a competição é natural, mas não pode ser teu foco. Eu acho que você pensar mesmo num corredor de maratona, você tem que estar olhando para frente. Se você ficar olhando para trás, você vai perder velocidade e muito provavelmente alguém vai te passar. Então, eu acho que é muito mais seguir na tua missão do que você acredita, achar as oportunidades certas. Eu acho que é legal a hora que você traz o exemplo, né, porque você fala do erro, de como aqui tem a cultura, a possibilidade. Quando a gente fala de cultura do erro, né, não é que as empresas falam, não, tudo bem errar, né, é o erro quando ele é planejado, assim, né, ele tem ali... Não, você aprende com erro, né, então acho que é um bom exemplo na hora que você conta das coisas que não deram certo, né, porque algumas empresas elas têm muita dificuldade de falar não deu certo, e elas escondem, elas não trazem com leveza, né, eu acho que a hora que você vai contando assim, algumas coisas no Google a gente tentou e não deu certo, e tudo bem, faz parte do aprendizado e faz parte, né, então eu acho que mais um exemplo concreto de como acontece, né. Meu nome é Fernando, eu sou da ESE, a Escola Superior de Empreendedorismo. Você falou bastante sobre essa questão tanto da inclusão das pessoas que vocês têm tentado fazer aqui no Google. E um grande assunto no momento que a gente está falando, quando se fala bastante de empresas nesse momento, é da inteligência emocional e como as pessoas lidam uma com as outras. Pensando nessa questão da inteligência emocional e ainda mais pensando na questão do desenvolvimento das pessoas, como é que vocês aqui na Google trabalham com isso? Vocês tentam ajudar as pessoas a desenvolver essas competências? Se a gente for pensar aqui em cargos de gestores e diretores, essa é uma grande parte importante em como lidar com os seus liderados e os seus funcionários? Eu acho que uma parte muito importante do trabalho de um líder, de um gestor, é fazer o desenvolvimento das pessoas, dos seus liderados, né? A gente fala de coaching, fala da feedback, você pode usar elementos que forem, mas é isso, é ajudar as pessoas, ó, é por aqui, não é por aqui. Mas eu acho que existem outras coisas, então tem treinamento. Quando a gente fala de inteligência emocional, tem muito a ver com você estar bem, e aí fala-se de equilíbrio, etc., mas é isso. Então a gente tem muitas oportunidades das pessoas usarem isso de formas variadas. Então, por exemplo, a gente tem um grupo aqui que todo dia, meio-dia, medita. Porque tem um monte de estudo que falam dos benefícios da meditação. Não é obrigatório, cada um vai. É um grupo, e é voluntário mesmo, não foi o RH que organizou. Alguém falou, vou fazer em tal lugar, meio-dia, quem quer, vai um grupo lá e faz. Tem treinamentos disso, a gente oferece até aplicativos para as pessoas poderem usar para meditação guiada, tem um monte de coisas, mas eu acho que são combinações, porque para tudo não existe uma resposta, né? Cada um tem uma necessidade diferente, cada um tem... Então, a gente implementou recentemente, tem uma psicóloga que fica aqui na empresa determinados dias por semana para fazer um trabalho, são um número X de sessões para ajudar as pessoas com questões que elas estejam vivendo. Você vai dando diferentes, de novo, elementos, porque tem algumas coisas que não é o gestor que vai conseguir resolver, você precisa de uma ajuda profissional. E por aí vai. Mas eu acho que um ambiente construtivo, também o feedback não vem só do seu chefe para você, vem dos pares. Então, passa muito por aí. Você criar
A gente fala nas equipes de criar um ambiente psicologicamente saudável, onde você pode errar, as pessoas se ajudam, elas se apoiam e por aí vai. Oi, boa tarde, meu nome é Augusto, eu sou da Facamp. E eu queria saber como vocês da Google, em questão mundial, vocês compartilham informações sobre resultados diferentes, sobre pesquisas diferentes, tendo que vocês estão no mundo inteiro em todas as situações. Quando você fala pesquisa e resultados, você está falando pesquisa e resultado de quê exatamente? Como o de diversidade, como por exemplo, da meditação e os treinamentos que são compartilhados entre vocês, conhecimentos. Então, tem algumas coisas diferentes. Uma delas a gente tem vou chamar de portal, não sei qual é o melhor nome, onde você encontra todos os treinamentos disponíveis, e aí você tem vários treinamentos que são, que a gente chama, eu falei que o funcionário do Google é chamado de Googler, né? Então, é Googler to Googler, então é de funcionário para funcionário, que alguém fala, eu quero dar um treinamento, eu sei tudo sobre, pode ser um assunto de trabalho, pode ser um assunto, eu sei surfar, vou dar uma aula de surf, e as pessoas falam, legal, quero. Então, podem ter coisas que partem para ou hobbies ou às vezes até o apoio emocional, o que quer que seja, e tem também, eu sei fazer storytelling, que é fazer uma apresentação que conta uma história, e eu vou ensinar as pessoas a fazer isso. Ou treinamentos formais mesmo da empresa. Então, eu acho tudo nesse lugar. Como é uma empresa global, tem muitas coisas que são feitas por vídeo. Então, eu, por exemplo, amanhã, acho que às 11, eu vou ter um treinamento para ensinar a dar um treinamento. Então, treinar o treinador. Eu vou fazer uma hora, eu vou aprender e eu vou poder replicar. Então, a gente cria mecanismos para você poder fazer isso, para aprender uns com os outros. A gente tem uma empresa, muita coisa, uma empresa de internet, então, muita coisa você encontra nas redes e coisas. Agora, se eu falar de informação, a gente, por exemplo, se falar de diversidade, a gente passou, não só diversidade, mas de investigações, tem várias informações sobre a empresa que a gente passou a divulgar alguns anos atrás. Então, a gente divulga os dados de diversidade de gênero, de raça, do mundo todo. Que é uma coisa... Foi uma coisa... Desculpa que eu bato aqui, estraga o som. Foi uma coisa, naquele momento, quando o Google fez há uns anos atrás, audaciosa, corajosa, que é você falar, não está bom. Porque enquanto eu não falo o que acontece aqui dentro, bom, as pessoas não vão saber. Na hora que eu falo, olha, gente, não está legal, eu tenho pouca mulher na engenharia, eu tenho o meu percentual, você escancara, você abre a porta, né? E aí, depois do Google, várias outras empresas passaram a abrir. E aí fica muito claro que existe um problema, não é um problema do Google. E é engraçado que as empresas nos Estados Unidos, as empresas de tecnologia, recebem tem muita luz, muita crítica, mas, bom, você vai no mercado financeiro, você vai... Não é diferente. Então, tem um trabalho, na hora que você fala, eu tenho um problema, eu vou começar a medir para mostrar progresso, te dá uma responsabilidade de mudar. Então, respondendo a tua pergunta em duas partes, quando eu falo do Google para fora, ao abrir, a ter transparência de dados, traz muito mais responsabilidade, né? Boa tarde, meu nome é William Nery, faço na Uninove, faculdade. Minha pergunta é, qual a visão da Google, assim, daqui 5 a 10 anos com o avanço de tanta tecnologia? Que pergunta difícil! Bom, vou chamar o nosso presidente, CEO, para responder. É interessante isso. Tem muita empresa que faz plano de 30 anos. O Google, exatamente o teu ponto de qual é a nossa visão, não é uma resposta óbvia, né? Porque se você olhar 5 anos atrás, a gente não estava com o celular fazendo tudo que a gente faz no celular hoje. A evolução ela é muito rápida, que está implícito na tua pergunta. Mas eu vejo, mais recentemente, já vem uns anos, a questão da inteligência artificial, machine learning, muito forte. Então, o que a gente viu, e eu acho que pode ser um indicativo, eu sou uma pessoa de recursos humanos, eu não falo sobre, né, não posso falar sobre tudo que da empresa, seria irresponsável da minha parte, mas vejo coisa do assistente, onde você, né, consegue acho que o trabalho que a gente está fazendo, que você tem a resposta quase antes que você pergunte por ela, né? É interessante isso. Agora você entra no Maps. Hoje eu peguei um aplicativo de táxi e ele falou, ele está botando o endereço atrás. Eu falei, porque eu sempre mudo para me entregar atrás do prédio. Então, vão aprendendo, né?
Então, eu acho que o caminho passa muito por aí, mas essa pergunta eu não sou a melhor pessoa para responder, porque ela é uma pergunta muito difícil. Oi, Mônica. Aqui é a Luísa, da Novartis. Eu queria entender contigo desses últimos anos que você esteve no Google. Qual foi o momento mais impactante que você enxerga nessa trajetória da empresa como um todo? Teve algum projeto ou algum desafio que a empresa passou que mobilizou grande parte dos colaboradores e como que foi fazer tudo isso funcionar? Olha, um momento para mim muito marcante, até combinando com a pergunta anterior, foi exatamente, a gente tem uma reunião que era semanal, agora tem sido mais ou menos a cada 15 dias, que o CEO, na época o CEO era o Larry, um dos fundadores, onde sempre se apresenta algum tópico, produtos, quer que seja, e tem no final uma parte de perguntas que qualquer um pode fazer perguntas, elas são ranqueadas e eles respondem as perguntas ao vivo. E aí, respondendo uma pergunta, foi muito engraçado, porque o Larry falou... Vocês imaginam como é que é a cabeça de uma pessoa que fundou o Google, né? Ele estudava doutorado, né? A gente não acompanha. Então, ele falou, ninguém entendeu nada. E na semana seguinte ele voltou e foi muito interessante. Na semana seguinte ele voltou e falou, eu queria falar uma coisa. Eu na semana passada falei, eu acho que o que eu quis dizer mesmo é que a partir de agora é mobile first. Eu quero que os engenheiros, todos os engenheiros, uma vez por semana, trabalhem do celular para vocês sentirem as dores das pessoas. Como a gente viu isso, eu vi o que a empresa fez. Isso é uma coisa muito forte de liderança. Como a empresa toda se orientou, e aí o avanço que a gente vê hoje, eu consigo trabalhar o dia inteiro no celular. Eu tenho um laptop, mas de verdade eu consigo fazer tudo. Eu consigo aprovar, eu consigo ver planilha, eu consigo editar, eu consigo mandar tudo. Muitos sistemas que passaram... E é isso, é você alinhar a empresa inteira. Para mim, aquele foi um momento muito forte de você realmente ser testemunha em um ano do que você botando esforços numa mesma direção acontece. Foi muito interessante, como uma lição mesmo de... Às vezes, nas empresas, você tem muitas iniciativas, legal, elas vão avançando. Mas se você realmente consegue botar a direção, e cada um no seu projeto, como é que eu faço para ser mobile first? E a gente, como usuário, eu não sei como é que vocês se sentem. Eu tenho muita dificuldade de... Quando as coisas vão... É que nem o sapo na água quente, né? Você não percebe. Quando você se dá conta, você mudou o teu comportamento completamente porque o celular passou a ter um... Então, é muito forte isso. Assim, como um exemplo de alinhamento mesmo. Hoje, no programa de diversidade, você vê muitas empresas falando em gerações, né? Tem um programa de gerações, a Novartis é uma, o Itaú acho que é um outro exemplo. Como é que funciona isso no Google? Porque se você olhar, o produto do Google é um produto novo, é um produto de 20 anos, 21 anos, né? Que tem algumas gerações que pegaram ele no meio ou pegaram ele muito no início, enfim. Como é que funciona isso dentro do Google por ser uma empresa nova, com um produto super... disruptivo? É interessante, a gente não tem programa de gerações aqui dentro, eu acho que a gente fala bastante pouco sobre isso, sobre essa coisa do conflito das gerações. Acho que é uma empresa percebida como jovem, não necessariamente, quando eu vejo a média de idade de outras empresas não é diferente, mas eu acho que existe uma percepção de que ela é uma empresa para jovens. E não é verdade, né? Porque eu tenho funcionários, a gente tem funcionários de mais de 70 anos. O pai da internet é um deles, Vint Cerf, que foi um dos inventores da internet, trabalha no Google. Então, eu tenho, quando eu falo diversidade, você tem que ter de A a Z, porque é isso que é exatamente isso. Não é só o jovem que é descolado, que sabe mexer em tecnologia, que é o nosso usuário, né? Então, você precisa ter isso. A gente faz bastante trabalho no processo seletivo para assegurar que eu tenho um pipeline diverso para que a gente possa contratar pessoas diferentes, né? Então, é interessante. A gente não tem essa coisa do choque das gerações tão forte, talvez, como em outros lugares, porque também, quando eu contrato engenheiros, mesmo que eles não sejam super jovens, eles são pessoas já, no sentido de adaptados à tecnologia, diferentes, né? Então, o meu exercício ele é mais forte ainda em como é que eu entendo as dores, e a gente tem
usar os países, porque as necessidades da Índia e do Brasil são completamente diferentes das necessidades na Suíça, na Itália. Então, passa muito por aí, mas não sei se eu respondo muito bem a tua pergunta, mas não é um tópico assim para a gente internamente, uma coisa do conflito das gerações. A gente está num momento muito de transformação digital, né? E eu particularmente defendo que a transformação digital tem que começar pela RH, porque é mindset. Como é que funciona numa empresa que é digital? Como é que funciona isso dentro do Google? E até pegando o link das gerações, enfim. Isso é muito interessante. Quando as pessoas vêm falar comigo sobre transformação digital, eu falo, não sou a pessoa certa, porque essa empresa é uma empresa digital, né? Então, a coisa da transformação, ela é todo dia para a gente, ela é vivida. Não é que não tenha desafios de mudança, de gestão de mudança, mas a questão digital, para a gente, não somos a melhor escolha, o melhor exemplo, porque ela é uma empresa que nasceu digital, né? Mônica, eu tenho também umas perguntas que foram feitas nas redes sociais, e algumas delas você já respondeu. Tem uma aqui que fala bastante sobre a questão de diversidade, né? Como que vocês tratam isso, acho que você já falou bastante. Eles só perguntaram também se existem fóruns, se vocês têm fóruns específicos de discussão ou que vocês proporcionam, fórum LGBT, fórum de negros. Legal. A gente tem uma das coisas chave e importantes aqui, são os grupos de afinidade, né? Que a gente chama de ERG, que é Employee Resource Group, que é os grupos E a gente tem vários, vou citar aqui alguns. Então, tem o de mulheres, tem o de raça, que a gente aqui chama Afro-Googlers, tem um nome até diferente, foi uma coisa que foi feita localmente, que é um nome super legal. Tem os Gayglers, né? Lembra que eu falei Googlers? Então, o LGBT Gayglers. A gente não tem no Brasil, mas tem lá nos Estados Unidos Grayglers, que é quem tem cabelo branco. Tem o PWD, People with Disabilities, pessoas com deficiências. Tem vários grupos. E esses grupos eles são voluntário, trabalho voluntário. A empresa, obviamente, dá apoio, dá recurso, né? Valoriza, dá o tempo, mas as atividades são pensadas nos grupos. E eles não são grupos fechados. Então, no grupo de mulheres não tem só mulheres. Os Afro-Googlers não tem só negros. A ideia mesmo é criar essa afinidade, esse diálogo. O grupo de mulheres faz o Mind the Gap, que é uma atividade que a gente convida meninas que ainda estão no colegial para virem ao Google ouvir sobre como é a carreira de engenheiras de software, para que elas conheçam e façam a escolha da profissão que elas quiserem, mas sabendo que essa é uma possibilidade para elas. Então, é muito legal ver que os grupos não estão pensando eu como mulher profissional, estão pensando nas mulheres no mundo, sabe? E o que eu vejo, voltando a falar a questão do aprendizado, a minha jornada pessoal e diria a maioria das pessoas aqui no Google, ela é muito forte por causa desses grupos, porque você tem acesso a material, a conversa, porque você tem que estudar. A questão de raça, o racismo, não é uma questão dos negros, inclusive eles falam, é uma questão dos brancos, a propósito, né? Como é que você aprende, como é que você entende? Então, tem um monte de material e oportunidades de debater para que a gente possa aprender dos diferentes grupos, né? Tem uma outra aqui, né, que é como não perder o foco tendo todo o conforto que o Google oferece? Então, eu volto para a questão, primeiro, das pessoas, né? Dessa ambição pessoal em crescer, em aprender, em se desenvolver, em fazer coisas, em causar impacto. A gente tem metas importantes, agressivas, e as pessoas são medidas por elas. Então, a verdade é que se a pessoa chega aqui e se perde, ela vai ter uma nota igual na faculdade, vai ter uma nota ruim e se ela repetir de ano, ela vai embora. Aqui não tem, vamos repetir de ano que vem, vai para outra escola, né? Então, a gente dá chance, a gente dá oportunidade, é uma empresa super... Voltando até a questão do erro, a pessoa não vai bem, a gente faz plano, a gente apoia, não é sem coração e fala não deu certo, tchau. Pelo contrário, a gente dá muito apoio. Mas quando a gente fala de se perder, você está falando não de capacidade, eu preciso ser treinado, você está falando de atitude. Então, essa atitude tem que mudar logo. Se a pessoa realmente vem para a caixa, não dá certo. Eu diria que não deveria dar certo em lugar nenhum, né? Porque são empresas, é um trabalho, você não pode...
É que nem, de novo, que nem na faculdade. Se você vai lá, não faz o dever, não estuda, não vai bem na prova, não dá para passar de ano. Então... Muito bem. Então, queria te agradecer, Mônica, de novo, pela participação, por ter recebido a gente aqui. Queria agradecer a todo mundo que esteve presente, ao pessoal do Jornada para o Futuro, que eu acho que vocês estão super mobilizados aí para a questão da carreira. Eu acho que vocês fizeram uma escolha de estar participando do projeto. Então, eu acho que isso é super bacana, um diferencial. Acho que tudo que a Mônica trouxe, até uma questão da questão do aprender, do estar atento a isso, eu acho que esse é o caminho mesmo, quando a gente fala de carreira, é de poder aproveitar as oportunidades e se conhecer. Então, parabéns para vocês que estão realmente envolvidos no projeto. E eu queria super agradecer todo mundo que veio aqui, agradecer os nossos parceiros de pesquisa também, porque as universidades são grandes parceiros, os Enactus, grandes parceiros, na hora da gente divulgar, porque a gente também acredita que a pesquisa não pode ficar só num grupinho de pessoas, a gente tem que falar, se a gente fala do jovem brasileiro, a gente tem que chegar o máximo possível nos jovens de todo o Brasil. Então, super obrigada pela participação de todo mundo, tá bom? Eu agradeço também vocês da Companhia de Talentos e vocês terem vindo. Obrigada, gente.